Os últimos 40 dias aproximadamente foram bastante difíceis para mim. Nesse período, nós realizamos manifestação em repúdio ao assassinato da vereadora Marielle, quando fixamos na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, uma cela vazia, lembrando que os mandantes do crime ainda não foram punidos. Não que tenhamos prazer em botar pessoas atrás das grades, o que nós não temos é prazer em ver pessoas soltas nas ruas, matando vidas humanas, levando desgraça para famílias inteiras, amedrontando a sociedade e fazendo assim, portanto, prevalecer o arbítrio, a maldade, a injustiça, o interesse próprio, a crueldade, a hediondez. E disso nós estamos fartos. Bom, logo depois fizemos um ato público em repúdio ao assassinato da Maria Eduarda, aquela menina de 13 anos que foi morta por uma bala perdida dentro de uma escola pública municipal no bairro de Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Nós fomos para a porta do Palácio Guanabara solicitar ao governador o pagamento de indenização à família da Maria Eduarda, que está desarvorada desde o ocorrido. Bom, logo após essas duas manifestações, eu me dirigi para Moçambique. Havia um compromisso de pregar num congresso para lideranças cristãs em Maputo, e só que pouco antes o ciclone Idai havia passado pela região central de Moçambique, levando destruição para número incontável de famílias, dizimando vidas humanas e o caos. Eu nunca me deparei com a pobreza como a que conheci em Moçambique. Eu já havia tido contato com a chamada pobreza relativa, a pobreza moderada, muito presente no Brasil, agora a pobreza absoluta foi a primeira vez com que eu me deparei com um quadro como esse. Então, chegando em Maputo, pedi para o missionário Tiago Alves, da CEPAL, para que nós cancelássemos alguns compromissos que havíamos assumido para o início da semana, preservando, contudo, o congresso de teologia que seria realizado na sexta e no sábado da semana que eu passei em Moçambique, e que nos dirigíssemos para a região do ciclone. E foi o que nós fizemos. Então, fomos para uma cidade chamada Beira, que é a segunda mais importante de Moçambique, e ao chegarmos lá, nos dirigimos para uma aldeia de nome Buzi. Tivemos que fazer a travessia do Oceano Índico, de um pedaço, obviamente, do Oceano Índico, e tomar o rio Buzi. Numa viagem de 3 horas, chegamos totalmente encharcados na aldeia, e ali então me deparei com um cenário de terra arrasada. E os moradores me apresentaram o relato do que havia acontecido. Foi uma tragédia dupla, porque houve a passagem do ciclone, e isso numa quinta-feira por volta de 10h30 da noite. Mas no domingo, o rio Buzi transbordou. Segundo me disseram, comportas do Zimbábue foram abertas. Quem mora, portanto, nessa aldeia não foi avisado. E nas demais aldeias, igualmente devastadas, o rio transbordou e naquele domingo levou destruição adicional para aquela gente muito pobre. Ali, olha, eu me deparei com uma situação assustadora, porque eu me vi diante de seres humanos totalmente impotentes. Eles não têm o que fazer para se livrar do estado de petição de miséria que se encontra. O país é muito pobre, arrecada pouco. Como é que você vai o que você pode arrecadar de uma sociedade pobre e na qual aproximadamente 60% da população economicamente ativa está desempregado? O país carece de tudo, carece de infraestrutura física, de portos, estradas, de uma estrutura político-econômica, legal, que fomente o investimento financeiro na nação. E por isso, portanto, esse Estado, o próprio governo moçambicano não pôde prometer muito para aqueles cidadãos
que passaram a contar com uma misericórdia que, se fosse na mesma extensão do interesse que pessoas estão demonstrando pela reconstrução da igreja de Notre-Dame em Paris, não tem nenhum problema com isso, mas um movimento do tipo Notre Moçambique estaria agora salvando a vida de milhares e milhares de pessoas que me procuraram com muita ansiedade, pedindo que alguma coisa fosse feita por elas. E agora nós estamos envolvidos com o caso, voltando aqui para o Brasil, do catador de lixo Luciano Macedo. Ele é uma das vítimas dos mais de 80 disparos desferidos por soldados do Exército Brasileiro, que numa tarde de domingo, faz aí isso uns 15 dias, acertaram o carro de um músico, no qual ele trazia mais quatro pessoas, entre elas o seu filho de 7 anos e sua mulher. Milagrosamente eles escaparam, mas o músico Evaldo foi atingido pelos disparos e veio a falecer. Naquele dia, esse catador de lixo, Luciano Macedo, foi na direção das vítimas para retirar os sobreviventes do carro e, no caminho, ele levou 3 tiros nas costas, desferidos pelos soldados do Exército, e agora está em agonia. Entre a vida e a morte, nós estamos em contato com a esposa, a Dayana, de 27 anos, grávida de 5 meses, e a mãe, que é uma auxiliar de serviços gerais, que está num estado psicológico deplorável, precisando muito ser abraçada por nós, precisando da nossa solidariedade. Agora, por falar em solidariedade, vale a pena ressaltar o fato de que esta solidariedade se fez presente nas redes sociais, pois os apelos que nós fizemos para Moçambique, isso naquele contexto de fotos que nós enviamos e os relatos sobre o que testemunhamos no país, resultaram numa movimentação das mais diferentes cidades brasileiras que estão nos possibilitando agora, graças a você que atendeu o nosso apelo, a construir e reconstruir cerca de 30 casas em Moçambique. Muito obrigado pela sua confiança e nós vamos lutar para que cada centavo chegue nas famílias atingidas pela passagem do ciclone Idai. E da mesma forma nós estamos agora usando essa solidariedade na família do Luciano Macedo. Nós já arrecadamos dinheiro suficiente para atender às necessidades imediatas da mãe, da esposa, repito, que está grávida, e de maneira que não está faltando alimentação. Nós estamos em condição, inclusive, de alugar uma kitnet para a esposa e prover ajuda para a mãe, a dona Aparecida, aliás, uma pessoa encantadora. Bom, estou trazendo todas essas informações, e bem, tudo isso, tive o privilégio de pregar no congresso lá em Maputo, para pastores e líderes, pregar no congresso do CAD, aqui no Brasil, em São Paulo, pregar no Atos 29, experiências encantadoras, inesquecíveis, e outros congressos mais agendados. Só para ressaltar que continuamos tentando encarnar o amor integral, fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar seres humanos a viverem com mais dignidade, despertar a consciência dos cristãos para esse chamado mais amplo de servir a Cristo em todas as esferas da vida, no Brasil e no mundo, e que continuamos falando do Evangelho nesses congressos, na igreja local e por onde, portanto, temos passado, nas redes sociais, escrevendo livros, artigos. Eu conto, e aqui encerro, com a sua intercessão. Esses dias, desde as eleições do ano passado, estão sendo especialmente pesados para o meu ministério. Eu estou precisando tomar algumas das decisões mais importantes da minha vida. Eu conto com a direção do Espírito Santo, conto com a sua súplica. Um forte abraço e continue ligado nas redes sociais e atendendo como tem feito esses apelos. Você não tem ideia como eu sou grato a Deus pela sua confiança. Forte abraço, um beijão, Deus te guarde.